Então, boa noite, pessoal. Vamos tentar aqui falar um pouquinho sobre a potenciação, tá? As propriedades, como utilizar, e mais para o pessoal lembrar como funciona, né? Para quem estiver tentando se preparar para a vestibular, fazer aquele lembrete rápido. Então, eu vou compartilhar aqui na tela com vocês. Vamos lá, se vocês permitirem comigo. E é nosso quadro aqui, o nosso quadro branco, né? Então, qualquer coisa que vocês forem me perguntando, pode me perguntar ali depois nos comentários, né? Quem gostar do vídeo também deixa o like lá, porque é importante para que os outros alunos consigam ver. Então, precisa chegar neles, certo? E como o nome do nosso canal começou, né? Embora a gente fale bastante de programação, ele é sobre matemática, teoricamente. Né? Teoricamente, por quê? Porque a gente fala de outros conteúdos que é interessante, vocês vão dando os conteúdos que vocês precisam, vão falando nos comentários e eu vou trazendo para o pessoal, tá bom? E o tema hoje, se vocês permitirem, é o tema que eu gosto bastante, que é o tema de potenciação, tá bom? O que é a potenciação? Potenciação é um termo que nós chamamos literalmente de potência, tá? Então, o que é a potência em si? A potência, ele é como se eu fosse colocar, deixa eu pegar uma cor aqui para nós, em vermelho. É como se eu colocasse, por exemplo, a elevado a uma expoente n, tá bom? Então, o que é isso? O a é como se eu estivesse multiplicando ele várias vezes. Então, a, lembrando que o ponto é o ponto é a multiplicação, perdão. Então, a gente tem aqui, ó, várias vezes. Esses três pontinhos aqui que eu coloco significa que são vários fatores. A, tá bom? A vezes A, vezes A, vezes A. Quantas vezes? N vezes ou N fatores. Eu vou até colocar aqui em azul, ó, fatores. Tá bom? Então, esses são as minhas, significa a minha potenciação. E o que é importante lembrar? Que o A, aqui que ele está sendo multiplicado, ele tem um nome na matemática, a gente chama ele de base, tá bom? Então, esse aqui é a minha base da minha potência, né? Da minha potenciação. O n, que a gente tem aqui em cima, ele é meu expoente. E a gente pode ter qualquer valor, né? Seja ele positivo ou seja ele negativo, tá bom? Pode ser os dois. Então, aqui é o meu expoente. Então, vou colocar aqui, expoente. Então, tudo feitinho, né? Então, a gente tem agora a base, o expoente, e a gente tem uma coisa. Ele tem que dar uma resposta, certo? Essa resposta, por exemplo, 2 elevado a alguma coisa, ele é um resultado. Então, o resultado é a própria potência. Então, aqui, embora seja a resposta, eu vou colocar aqui, ó, que a resposta é a nossa potência. Tudo bem? Então, é isso que eu quero dizer para vocês hoje. Então, vamos lá. O que nós temos? A gente tem uma coisa. Como é que a gente lê, né, uma potenciação? A gente fala o seguinte, ó, 2 elevado a 2 ou 2 ao quadrado, né? Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2. Então, vamos lá. 2 vezes 2, ele é igual ao meu número 4, tá bom? Então, vamos arrumar aqui bonitinho, 4. Até aí, tudo bem. Nós temos algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado, que são as definições. O que são as definições? Definições é aquilo que a gente tem como provar, mas não é o nosso objetivo aqui, porque ele é um vídeo mais curto, tá? Mas vamos lá. O que são as definições? A gente pode colocar o seguinte, ó. Qualquer número elevado a zero, ele é o próprio 1, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó. A elevado a zero, é assim que a gente lê, elevado a zero, ele é 1, tá bom? E o número elevado a 1 é o próprio número. Então, a gente tem a elevado a zero, que é 1, e a elevado a 1, que é o próprio a, ou seja, que é a minha própria base. Isso aqui são definições, tá bom? Então, a gente já fez algum exemplo do 2, mas a gente pode fazer outros exemplos, como, por exemplo, aqui, ó, 3 elevado a zero, ele é 1, beleza? 3 elevado ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que é 9, tudo bem? Se a gente pegar, por exemplo, 4 elevado a zero, ele é 1, porque qualquer elemento, né, qualquer base elevado a zero, ele é igual a 1. A gente pode também fazer 4 elevado ao quadrado, que é 16, mas como é que eu sei disso? Que ele é o meu 4.
vezes 4, vezes o meu 4 aqui, ó. 4 vezes 4. Opa, são só duas vezes, porque a expoente é 2. Então, 4 vezes 4, 16. Até aqui, sem nenhuma dificuldade, eu imagino, certo? Opa, agora que eu vi que a minha imagem está na tela ali, então vamos arrumar isso aqui para vocês. Eita, nós, viu? Então, olha lá, 4 vezes 4, 16. Eu vou me acostumar a colocar as coisas mais lá para cima, porque se eu fizer isso daqui, eu vou acabar esquecendo, né? A gente está no quadro, não vejo o que vocês veem, eu só fico escrevendo. Então, vamos lá. Outros cuidados que a gente tem que ter é quando a gente eleva um número, quando ele é uma base negativa, por exemplo, menos 4 elevado ao quadrado, quando ele é elevado sempre a um número par, ele vai dar um número positivo. Então, menos 4 vezes menos 4, ele dá 16, positivo. Então, qualquer número negativo elevado a uma potência par, ele dá positivo. Agora, se eu pegar um número e multiplicar ele, elevar ele a uma potência que não é um par, por exemplo, o 3, que ele é um número ímpar, ele teria menos 4 vezes menos 4, isso aqui dá menos 16. Dá 16 positivo, perdão. Vezes menos 4, quanto que ele dá? Ele vai dar 4 vezes 6, 24. 4 vezes 1, 4, com mais 2 dá 54. Só que tem uma coisa, ele dá negativo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 54. Ó. Vocês podem fazer aqui pela regra da multiplicação que a gente já viu. Ó. 16 vezes 4, 4 vezes 6, 24. Sobre 1. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 64. Opa, por isso que eu errei aqui. Ó. Então, a gente vem aqui e arruma ele bonitinho para vocês. Então, vamos arrumar aqui com 64. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Está aqui multiplicado. Só que ele vai ser negativo porque ele está elevado a um expoente ímpar. Tá bom? Então, vamos lá. Continuar as nossas propriedades que é importante a gente conhecê-las, né? Que eu queria trazer para vocês. É a parte dos nossos propriedades que nós temos. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui um lápis preto. Então, se eu pegar sempre um expoente a elevado a m, e a minha mesma base a elevado a n, é a mesma coisa que manter a minha base e somar os meus expoentes. Então, m mais n. Vamos fazer um exemplo? Vou pegar uma caneta vermelha aqui. Se a minha base é 2 e eu estou elevando ele a 3, e o meu a continua sendo a mesma base, é 2 elevando ao quadrado, né, a base ao expoente 2, é a mesma coisa que eu pegar 2 elevado a 5. 2 elevado a 3, ele é 8, ou seja, 2 ao cubo é 8. 2 elevado ao quadrado é 4. 8 vezes 4 é 32. Quanto vocês acham que é 2 elevado a 5? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2 dá 32 também. Ou seja, 32 é igual a 32. A nossa propriedade, ela é ainda válida, tá bom? Então, essa é uma das primeiras propriedades que eu queria apresentar para vocês. A segunda propriedade, além das multiplicações, nós temos que tomar cuidado aqui com as nossas divisões. Então, se eu tenho a elevado a uma base m, elevado a um expoente m, dividido pela mesma base elevado a algum outro expoente, então, a elevado a x, por exemplo. Se na multiplicação a gente somava os expoentes, mantendo-se a mesma base, aqui na divisão a gente vai fazer o seguinte, a gente vai manter a base, só que os expoentes nós vamos subtraí-los, tá bom? Então, é a mesma coisa que fazer o a elevado a m menos x. Opa, vamos pegar um exemplo. 2 elevado a 5, dividido pelo expoente 2 elevado a 3. Essa conta aqui, se a gente fizer, a gente acabou de fazer ali em cima aqui, 2 elevado a 5, ele é 32. E 2 elevado a 3, ele é 8. Beleza? Se a gente fazer as regras das simplificações aqui, vamos dividir por 2 primeiro. 32 dividido por 2, 16. 8 dividido por 2, 4.
Vamos continuar dividindo por 2. 16 dividido por 2, 8. 4 dividido por 2, 2. Vamos continuar dividindo. 8 dividido por 2, 4. 2 dividido por 2, 1. Ou seja, aquele resultado ali dava o próprio 4. Opa, será que dá a mesma coisa? Só tem um jeito de a gente saber. Vamos pegar essa propriedade, lembrando que eu coloquei ali, de novo, na minha imagem, né, que eu estava colocando. Mas será que ele é a mesma coisa que 2 mantendo-se na base menos 3? Então, 5 menos 3 é o quê? É 2. Então, 2 elevado ao quadrado, ele é 4. Opa, manteve-se a nossa segunda propriedade. Legal, né? Então, está funcionando no primeiro e na segunda maneira, tá bom? Próxima propriedade, vamos continuar aqui. Se eu pegar um elemento que já está elevado, né, já tem um expoente, e ainda tem um outro expoente ainda. Opa, ficar elevando, elevando. Nossa, como é que funciona isso? Aqui, ó, vamos pegar o A, que está elevado ao expoente x, que está elevado ao expoente y, por exemplo. Percebe que é um elevado a outro? Ou seja, o A elevado ao expoente x, que é elevado ao expoente y. Isso é a mesma coisa que A elevado a x vezes o meu y. Lembrando que o pontinho é a minha multiplicação. Querem testar? Só tem um jeito de testar. Vamos pegar uns exemplos. 2 elevado a 3 elevado a 2. Vou fazer assim. Como é que é isso daqui? 2 elevado a 3 é 8. 8 elevado a 2, ele é 8 vezes 8, ele é 64. Opa, beleza. Mas será que ele é a mesma coisa que se eu mantesse o A na base e multiplicar o seu expoente? 3 vezes 2 dá 6. O que é isso aqui? É o 8, vamos continuar supondo que o meu A, que a gente está fazendo no exemplo aqui, é o 2. Então, vamos lá. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Perceba que a gente tem 6 vezes, ali, o número 2, multiplicando ele 6 vezes, ele é 64. Olha que beleza, né? Então, ele funciona aqui também. Propriedade bacana, né? Propriedade para a gente usar muito na nossa matemática, nos nossos cálculos ali. Próxima propriedade é quando a gente tem uma raiz, né? Uma raiz com essa base. Opa, como assim? Ó? Vamos pegar o A, que ele é a raiz x de A, só que o A também está elevado a Y. Opa, o que é isso aqui? A gente já viu no meu último vídeo lá, vou colocar aqui a erradização, que é a mesma coisa que pegar o que está elevando o que está em cima, que é, então o y está dentro da minha raiz, então ele vai virar um número, uma fração, sendo que o y vai ficar no numerador, e o meu x que está aqui fora, né, da minha raiz, ele vai ficar aqui, ó, x. Olha que beleza. Então essa aqui é uma técnica que a gente viu. Lembrando, o que está dentro da raiz vira o numerador, e o que está fora da raiz vira o denominador. Beleza? Quer um exemplo? Podemos fazer. Então, a raiz cúbica de 2 elevado a 3, porque eu inventei aqui, tá bom? Isso é a mesma coisa que a raiz cúbica de 8, porque 2 elevado a 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, então é a mesma coisa que igual a 2. Se a gente fizer, colocar o meu 3, que é o meu denominador, é o meu numerador, perdão, ele está aqui dentro da minha raiz. O meu denominador é o que está fora da minha raiz, que é meu 3. Lembrando que o meu 2, o meu A é o meu 2, então é 2 elevado a 3 sobre 3. Opa, 3 sobre 3 é a mesma coisa que 1, então é o 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Propriedade mostrada, propriedade usada. Então é isso que eu gosto de falar aqui, não adianta só a gente colocar, né, essa propriedade e não usar ela para nada. Então, é isso que eu gostaria de colocar nos próximos vídeos com a gente. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui e vamos para as próximas propriedades que eu quero mostrar. E se a gente pegar e tiver uma base, que a gente já está acostumado, mas a gente tem essa base e ela está elevada a um expoente que não é positivo. Ele é elevado a um expoente negativo. Vamos lá.
eu tenho uma base A elevado, perdão, a, vamos colocar menos 2, ou primeiro vamos generalizar. O que é generalizar? Colocar qualquer número. Então, menos x. O que é isso aqui? É a mesma coisa que se eu colocar 1 sobre a elevado a x. Opa! Perceberam que apareceu uma coisa? Se o expoente for negativo, a gente já tem que saber que transformar em fração. Ele é 1 sobre a elevado a alguma coisa. Então, vamos lá. Se eu tiver a elevado a menos 2, o que a gente tem que fazer? Opa, a gente já tem que tirar esse expoente negativo. 1 sobre a. A elevado a quanto? A 2, que é o meu expoente. Fechou? Essa é a parte interessante. E a gente pode generalizar. Vou pegar, generalizar e colocar aqui em cima para vocês. Ó, se eu pegar A sobre B e a gente tiver ele menos x, elevado a menos x. Isso daqui é a mesma coisa. Opa, eu tenho que tirar ele, eu tenho que tirar esse negativo do meu expoente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e inverter a minha fração, o que é denominador, vira numerador, e o que é meu numerador, vira meu denominador. Tá bom? Então, a gente tem ali, ó, inverti o B e o A, e eu tenho agora o meu expoente colocado em valor positivo. É a parte legal que a gente faz, né? E, para terminar, mais duas propriedades aqui que eu quero fazer com vocês, que é a propriedade da multiplicação. Então, vamos lá. Vou até mudar de cor aqui para ficar legal. Vamos colocar um vermelhinho. Eu tenho o meu A e o meu B, e ambos estão elevados a meu expoente de valor x. O que eu vou fazer? É como se fosse uma distributiva. E preste atenção aqui. Aqui é o maior erro que eu vejo. Aqui, as minhas bases, base A e base B aqui, os meus números que estão multiplicando. Eles não estão somando, eles não estão subtraindo, eles não estão fazendo outra coisa a não ser multiplicar. Então, nesse caso, eu posso usar essa propriedade. Qual é a propriedade? É pegar cada um desses números que estão multiplicando e, sim, elevar a o expoente que está os dois. Então, ficaria A elevado a x e B elevado a x. Ah, não acredito. Vamos fazer o teste. Vamos supor que o meu A é 2, o meu B é 3, e ambos estão elevados a um x, que é 4. Então, 2 vezes 3, 6. 6 elevado a 4, a gente já vai verificar quanto é. Mas será que é a mesma coisa que eu pegar o meu A, que é 2 elevado a 6, e pegar o meu 3, opa, 3 não, elevado a 6 não, elevado a 4, certo? Será que ele é 2 elevado a 4 e 3 elevado a quarta, né? Opa, só tem um jeito de fazer. 2 elevado a 4 é quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, a gente já tem aqui uma questão. Próximo, a gente tem o 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 dá 81. Beleza. Como eu não sei fazer conta de cabeça, vamos pegar aqui, ó, e vamos colocar uma calculadora para a gente verificar. Então, só para ver se está batendo os valores. Vou pegar aqui no cantinho e a gente vai fazer, ó. Vou primeiro fazer, opa, senão você não vai ficar na tela. Vou fazer o 6 elevado à quarta, que é a mesma coisa que 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, ó, dá 1.296. Interessante, né? Então, vamos lá. A gente já sabe que esse aqui, ó, é 1.296. E quanto será que é 16 vezes 81? Vamos fazer. Vamos zerar minha calculadora ali. Então, vamos lá. 16 vezes... Opa, perdão. 16 vezes... Qual que era o valor que eu tinha? 81. Então, ó, 81 dá 1.296. Opa, nossos números estão iguais. Então, ambos aqui, ó, 1.296. Beleza? Isso vale se eu estivesse dividindo? Vale também. Então, ele pode funcionar tanto para multiplicação quanto para divisão, desde que vocês só têm que tomar esse cuidado. Não vale para as somas e subtrações, que daí a gente tem que usar um produto notável, tá bom? Então, vamos lá. A
sobre b e elevado a x. Opa, posso fazer os dois sendo como se fosse uma distributiva, colocar o a elevado a x e o b elevado a x? Será que eu posso fazer isso? Posso também, tá bom? Então, esse é o ponto que eu queria falar. Tomar só um cuidado. Qual que é o cuidado que a gente tem? Essa variável aqui, essa função, esse valor de b da minha incógnita, ela tem que ser diferente de zero. Por quê? Por quê? Porque se a gente colocar um b como zero, não existe divisão por zero, tá bom? Então, ele vai acabar não valendo nesse caso, tá bom? É a única questão que eu queria trabalhar com vocês, ok? Eu sei que o vídeo está muito comprido, então eu só queria trazer hoje aqui esses exemplos para a gente poder aproveitar. Lembrando que o nosso canal aqui é mais para a gente usar de matemática básica, mas também a gente tem alguns conteúdos de programação. Depois, no próximo semestre, a gente vai ter um pouquinho de alguns vídeos relativos à parte de estatística, né, para quem gostar. E à medida que vocês vão pedindo algum tema, a gente traz para vocês. Então, eu já tenho alguns pedidos de pesquisa operacional que eu vou trazer e depois a gente publica junto, tá bom? Gente, é isso. Muito obrigado para quem está aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Obrigadão e boa semana a todos.